Seja bem-vindo ao canal Histórias e Simpatias. Aqui, a espiritualidade fala, ensina e transforma. Trazemos até você histórias de entidades espirituais, relatos de caboclos, pretos velhos, pombagiras, exus e orixás, orações poderosas, simpatias antigas para amor, dinheiro, saúde e proteção, e trabalhos espirituais feitos com seriedade, fé e responsabilidade. Se você busca fortalecer sua fé, abrir caminhos, proteção, prosperidade, amor e conexão com o sagrado, este é o seu lugar. Postamos 3 vídeos por semana, sempre às 18 horas, histórias, simpatias, orações, rituais e muito mais do mundo espiritual. Então, já se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha. Vem fazer parte da nossa família espiritual. Aqui é o canal Histórias e Simpatias, onde a fé não falha e a espiritualidade caminha com você. Salve a força dos orixás! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Hoje vamos falar de um caminho sagrado, respeitado e cheio de ensinamentos. O caminho do Pai de Santo na Umbanda. Muitos sentem o chamado, poucos estão prontos para responder, porque liderar um terreiro é muito mais do que abrir as portas. Entender a espiritualidade, conduzir almas, orientar com humildade e servir com amor. Neste vídeo, vamos mostrar cada passo dessa missão com palavras simples, mas com fundamentos fortes. Então, já aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse estudo com quem está nessa caminhada. E agora, com fé, firmeza e humildade. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Saravá, meu irmão, minha irmã, que os orixás abençoem o seu caminho. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você aprende tudo sobre a Umbanda de forma clara, verdadeira e com responsabilidade espiritual. Hoje você vai aprender o caminho completo para se tornar um verdadeiro pai de santo, um zelador de terreiro preparado para guiar com amor, ética e sabedoria. Já deixa o like, compartilha com quem precisa e se inscreve no canal para não perder o próximo episódio. Fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe, porque hoje o ensinamento é completo. 1. O que é ser um pai de santo na Umbanda? Ser pai de santo na Umbanda não é só vestir branco ou acender velas. É ser um guia espiritual, zelador de almas, conselheiro, sacerdote e líder de uma casa espiritual. Você será responsável por cuidar dos filhos de santo, conduzir os rituais, manter a firmeza espiritual da casa, responder pelos preceitos e fundamentos da Umbanda, servir os orixás, guias e toda a espiritualidade com humildade, o caminho do aprendizado a entrar em um terreiro sério. Busque uma casa com fundamentos claros, respeito e tradição. Aprenda como médium de baixo para cima. Observe o comportamento do seu dirigente espiritual. B. Ser iniciado e desenvolvido. O desenvolvimento mediúnico leva tempo. Seja paciente. Aprenda a incorporar, cuidar da sua coroa e ouvir seus guias. Aprenda os rituais básicos: defumação, abertura dos trabalhos, firmeza de vela, pontos cantados e riscados. Estudar sempre. Você deve estudar História da Umbanda, função dos orixás, linhas e falanges espirituais, pretos velhos, caboclos, exus, crianças, rituais e fundamentos, ética espiritual e liderança, religiões afro-brasileiras e sincretismo. Terceiro, o chamado espiritual. Nem todo mundo que quer pode ser pai de santo, é a espiritualidade que chama. Você vai sentir o chamado através de sonhos, mensagens dos guias, confirmação de búzios em casas que usam ou revelações em terreiro. Se você for chamado, lhe suma com responsabilidade. Nunca use a religião para se promover, explorar ou manipular. Lembre-se, o pai de santo serve, ele não manda por vaidade. Quarto, como abrir e cuidar de um terreiro, fundamentação espiritual. Escolha um local com autorização espiritual. Faça os assentamentos espirituais com permissão dos guias. Firme o congá e o cruzeiro das almas. Estabeleça um calendário de trabalhos espirituais.
regras claras na casa, tenha disciplina. Oriente seus filhos com amor, mas com firmeza. Ensine o que aprendeu e esteja aberto para aprender sempre. Cuidar da casa com amor, limpeza física e espiritual constante. Não permitir fofocas, disputas nem desrespeito. Firmeza com velas, ervas, pontos cantados e rituais. Como prosperar como pai de santo? Prosperidade espiritual traz prosperidade material. Para isso, seja verdadeiro com seus guias e com seus filhos. Não venda milagres nem promessas vazias. Faça sua parte com amor e dedicação. Se precisar, tenha um trabalho profissional fora da religião. Mantenha o terreiro com doações e colaboração voluntária sem abusos. Preceitos para ser um bom pai de santo. Respeito à espiritualidade. Disciplina nos rituais. Humildade para ouvir e aprender. Coração aberto para acolher. Conduta ética com todos, estudo constante, cuidar do corpo e da mente, saber dizer não com amor, nunca parar de servir os orixás. 7. Qualidades de um bom pai de santo: paciência para ensinar, tolerância para ouvir, sabedoria para agir, coragem para enfrentar desafios, amor para conduzir. Encerramento do vídeo. Se você chegou até aqui, é porque sua alma está pronta para esse chamado. Seja para liderar um terreiro ou apenas para entender mais sobre a Umbanda, lembre-se, quem guia é a espiritualidade. Faça tudo com amor, respeito e fé. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você aprendeu e compartilha com quem precisa ouvir essa palavra. No próximo episódio vamos falar sobre como cuidar dos filhos de santo com sabedoria. Saravá, axé e que os orixás iluminem seu caminho. Sugestão de série de estudo no canal 1. Como desenvolver a mediunidade na Umbanda 2. Como firmar o terreiro espiritualmente 3. Como trabalhar com cada linha de guia 4. Como cuidar dos filhos de santo 5. Como manter a prosperidade no terreiro 6. Como lidar com ataques espirituais 7. Como interpretar os sinais dos orixás 8. Rituais básicos de Umbanda para iniciantes. O que é um pai de santo? Um pai de santo, ou babalorixá, zelador de terreiro, é o líder espiritual de um terreiro de Umbanda. Ele é responsável por conduzir os rituais, orientar os médiuns e consulentes, zelar pelos orixás e entidades e manter a harmonia espiritual e material do terreiro. Ser pai de santo é uma missão espiritual que exige preparo, humildade e compromisso com a caridade, pois na Umbanda o trabalho é voltado para ajudar o próximo sem cobrança. Etapas para se tornar um pai de santo 1. Desenvolvimento mediúnico. O que é? A mediunidade é a base para quem deseja se tornar pai de santo. É a capacidade de se conectar com os orixás e entidades espirituais para receber orientações e realizar trabalhos espirituais. Como começar? Frequente um terreiro sério. Procure um terreiro de Umbanda respeitado com um dirigente experiente e comece a participar como assistente, a Bian. Observe os rituais e aprenda com os médiuns mais experientes. Desenvolva sua mediunidade. Participe das giras, sessões espirituais e aprenda a incorporar entidades como caboclos, pretos velhos e exus sob orientação do pai ou mãe de santo. Isso pode levar anos, pois cada médium tem um tempo de desenvolvimento, seja cambono. Antes de liderar, é comum que o futuro pai de santo passe um período como cambono, auxiliando nas giras, cuidando dos médiuns e aprendendo sobre os rituais. Isso ajuda a entender o funcionamento do terreiro. Cuidados espirituais. Mantenha-se em preceito. Use roupas brancas durante as giras, evite consumo de álcool ou drogas e siga as orientações do terreiro, como banhos de ervas para proteção. Respeite os horários e a disciplina. Chegue pontualmente às giras, participe das reuniões de estudo e mantenha sua roupa de santo e guias, colares de miçangas, sempre limpas e consagradas. Segundo, estudo e conhecimento. Por que estudar? Um pai de santo precisa conhecer profundamente a Umbanda, seus fundamentos, rituais e a teologia da religião. Isso inclui entender os orixás, as entidades, os pontos cantados e os preceitos. O que estudar? História da Umbanda. Conheça a origem da Umbanda, fundada em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes, e sua fusão de elementos africanos, indígenas e espíritas, orixás e entidades. Aprenda sobre os orixás, como Oxalá, Iemanjá, Ogum, e as entidades, caboclos, pretos velhos,
Exus, pombagiras, suas características, cores, oferendas e pontos cantados, rituais e fundamentos. Estude como preparar banhos de ervas, amasses, preparação de ervas para consagração, defumações e oferendas. Saiba como conduzir passes, descarregos e rituais de batismo, consagração e casamento, teologia e filosofia. Entenda os princípios da Umbanda, como a caridade, a igualdade entre os fiéis e a crença na reencarnação. Como estudar? Participe de cursos de Umbanda presenciais ou online, oferecidos por terreiros ou sacerdotes experientes. Leia livros e materiais confiáveis sobre Umbanda, como os de autores reconhecidos na religião. Converse com seu pai ou mãe de santo para esclarecer dúvidas e receber orientações personalizadas. Dica: dedique-se a estudar desde jovem, se possível, para acumular conhecimento e prática ao longo dos anos. Muitos pais de santo começam a estudar entre 10 e 15 anos, mas é possível iniciar em qualquer idade com comprometimento. Terceira, iniciação e preparo espiritual. Iniciação como médium. Antes de se tornar pai de santo, você precisa ser iniciado como médium, Yaô, no terreiro. Isso envolve rituais como o bore, fortalecimento espiritual, e o amaci, banho de ervas para conexão com os orixás. Torne-se pai pequeno. Após anos de prática e desenvolvimento, você pode ser indicado pelo dirigente do terreiro para se tornar pai pequeno ou mãe pequena. Esse é um cargo de apoio, onde você auxilia o pai de santo, conduz alguns trabalhos e aprende a liderar. Confirmação espiritual. Muitas vezes a espiritualidade, orixás ou entidades indica quando você está pronto para abrir seu próprio terreiro. Isso pode vir por meio de incorporações, sonhos ou mensagens no jogo de búzios. Cuidados espirituais. Faça banhos de ervas regularmente para proteção e equilíbrio energético. Respeite os preceitos como evitar comer carne ou usar roupas escuras antes de giras e mantenha a disciplina espiritual. Honre seus guias e orixás com oferendas simples e orações. Quarta, abertura e gestão de um terreiro. Quando abrir um terreiro, só abra um terreiro quando tiver experiência, conhecimento e a confirmação espiritual de que é sua missão. Abrir um terreiro sem preparo pode prejudicar a religião e os frequentadores. Passos para abrir um terreiro. Escolha o local. O terreiro deve ser um espaço sagrado com um congá, altar, tronqueira, espaço para Exu e cruzeiro, espaço para as almas. O chão pode ser de terra batida e o local deve ser limpo e protegido espiritualmente. Organize a hierarquia. Monte uma equipe com pai pequeno, Ogã. Quexias Módulo 1. A missão de um pai de santo. O que é ser um pai de santo? Um sacerdote espiritual, que representa a lei, a ordem e o amor dentro do terreiro. É o antebraço dos orixás na terra, responsável por transmitir a luz da espiritualidade aos filhos de santo e consulentes. Não é apenas um líder religioso, mas um educador espiritual, psicólogo de alma e guardião de portais. Dashware. Responsabilidades espirituais. Manter o equilíbrio vibratório do terreiro. Ser fiel aos fundamentos da casa e da linha espiritual que guia o terreiro. Cuidar dos segredos sagrados, axés, firmezas, obrigações, assentamentos. Aporte Komatsu, módulo 2, o caminho da formação. 1. Iniciação mediúnica. Nenhum pai de santo começa do topo. É preciso passar pela base, aprender como médium, desenvolver humildade. O desenvolvimento pode durar anos, e isso é necessário para fortalecer sua coroa, campo mediúnico, aprender sobre os guias, superar o ego e aceitar o tempo espiritual. Makuxu 2. Estudo contínuo, espiritual e teórico, matérias essenciais para estudo, fundamentos da Umbanda, rituais, história, doutrina, orixás e suas vibrações, linhas de trabalho, caboclos, pretos velhos, crianças, exus, pombagiras, psicologia espiritual, como orientar e ouvir, ética mediúnica, hierarquia espiritual, rituais de proteção e limpeza, firmezas e assentamentos, magia branca e equilíbrio de axé, Bokokopokokons 3, acompanhamento de um tutor espiritual, ter um pai, mãe de santo experiente é essencial. Nunca aprenda apenas por livro ou internet. A prática é viva, oral e ancestral. Tasn is imkun is
Módulo 3, o chamado espiritual. Como saber se você foi chamado? Sonhos repetitivos com guias, sensação de que deve liderar um grupo espiritual, confirmação por búzios, oráculos ou guias incorporados. Seu mentor pode revelar isso após anos de desenvolvimento. Importante, nem todo médium será pai de santo. O terreiro precisa de médiuns dedicados também. Como aceitar o chamado com dignidade? Converse com sua casa espiritual. Busque orientação dos guias. Assuma a missão com humildade, sem pressa. Bumbabundo, módulo 4, abertura de terreiro. Boko, como escolher o local, deve ser autorizado pelos guias. O ambiente deve ser limpo, firme, reservado e protegido. Precisa ter espaço para o congá, firmezas, altar, tronqueira e trabalhos. Nabu-Nubu, estrela, fundamentos da casa, assentamento da tronqueira, firmeza do cruzeiro das almas, firmeza dos orixás que regem o terreiro, proteção do portão espiritual, consagração dos pontos de força, do Pokesquasma, organização dos trabalhos, definir dias de atendimento, ter dias de limpeza espiritual da casa, organizar os médiuns e funções, manter tudo com responsabilidade e comprometimento. Ikozumbi-Kokundas, módulo 5. Liderança e conduta do Pai de Santo. Dapofumbex, inteligência emocional, saber ouvir mais do que falar, ser um porto seguro para os filhos de santo. Manter a calma em momentos difíceis, não agir com ego ou vaidade espiritual. Amor e acolhimento. O terreiro é um espaço de cura e transformação. Todos devem ser tratados com respeito e carinho. A palavra do Pai de Santo deve consolar, orientar e corrigir com amor. Disciplina e respeito, definir regras claras dentro do terreiro, não permitir desrespeito, fofoca, rivalidade ou competição, aplicar os preceitos de forma justa e espiritualizada. Dumbogabukrus, módulo 6, prosperidade e sustentação do terreiro. Finanças com ética. O terreiro deve se manter com doações voluntárias. Não se cobra consulta espiritual, mas pode aceitar contribuição. Trabalhos espirituais com valor simbólico, com transparência e autorização dos guias. Niskamzeis, trabalhar fora da religião. Muitos pais de santo também têm profissões. É digno sustentar a casa com trabalho secular. Plantar axé, colher abundância. Um terreiro com amor, verdade e ética floresce naturalmente. A casa espiritual cresce com a vibração dos orixás. Kjeres Kokurs, módulo 7. Preceitos pessoais do Pai de Santo. 1. Cuidar do corpo físico. Banho, alimentação, saúde. 2. Cuidar do espírito. Meditação, oração, firmeza. 3. Evitar vícios destrutivos. Álcool, drogas, excessos. 4. Manter a fé, mesmo diante de provações. 5. Manter segredo sobre os fundamentos da casa. Respeito à ancestralidade. 6. Estar sempre em aprendizado. Humildade acima de tudo. Dobas Mars, módulo 8. Cuidados com os filhos de santo. A acompanhar o desenvolvimento de cada um. Corrigir com amor, orientar sem humilhar. Respeitar o tempo de cada espírito. Ter rituais de firmeza e proteção para os filhos. Ensinar sobre espiritualidade com clareza e simplicidade. Debampos, módulo 9. Ataques espirituais e proteção. 10. Como se proteger. Banhos de descarrego e ervas. Firmeza constante na tronqueira. Trabalhar com